Seja bem-vindo ao canal Mistérios. Quando jovem, todos os verões eu fazia uma viagem de 4 horas de carro até uma cabana, em um lago que um dos meus tios possuía. Isso se tornou uma tradição para praticamente todos na família. Lá era como uma espécie de mini-férias com todos juntos. Era divertido, nunca realmente desgostei disso. Eu podia passar muito tempo com meus primos, alguns dos quais eu era muito próximo. Realmente, a única parte que eu não gostava era a viagem para chegar lá. Como eu disse, levava 4 horas. Pode não parecer muito, mas quando você está fazendo a viagem sozinho, sem nada para manter sua mente ocupada, essas 4 horas parecem uma eternidade. De qualquer forma, toda essa história aconteceu quando eu estava fazendo a viagem anual para a cabana do meu tio. Normalmente, eu tento fazer a viagem durante o dia, mas neste ano eu tinha acabado de sair de um longo turno e precisava estar na cabana no dia seguinte. Isso me obrigou a fazer a viagem durante a noite. O que eu não estava exatamente tão animado era para pegar a estrada em que eu passaria a maior parte da viagem. Durante o dia, quase não havia atividade, quanto menos à noite, e a estrada passava por uma floresta cheia de árvores densamente agrupadas. Acredite ou não, geralmente eu fazia toda a viagem sem parar, mas desta vez não tive escolha. Eu estava perto da metade da viagem, quando percebi que meu tanque de gasolina estava vazio. Isso me irritou, já que havia emprestado meu carro para meu primo, enquanto eu estava no trabalho e ele havia me dito que o tinha enchido, então ele esqueceu ou estava mentindo. Comecei a prestar atenção nas placas de saída, procurando por um posto de gasolina. Pela aparência, eu não conseguiria ir muito mais longe. Não tinha realmente a opção de escolher qual posto parar, então planejava parar no primeiro que visse, não importando qual fosse. Alguns minutos depois, vi uma placa indicando um posto de gasolina na próxima saída, mas não era uma placa oficial de estrada. Era uma placa de madeira espetada no chão com as palavras "Posto de gasolina na próxima saída" pintadas com spray. Era um pouco suspeito, mas as pessoas fazem a mesma coisa com barracas de frutas nas estradas, então deixei a estranheza de lado e saí na próxima saída, mas não vi nada imediatamente. Continuei indo até o ponto em que a estrada passou de pavimentada para a terra, ainda cercada por árvores de ambos os lados. Finalmente, iluminado pelos faróis do meu carro, pude avistar um prédio de posto de gasolina do lado esquerdo da estrada, mas logo percebi que o lugar parecia abandonado há muitos anos, como se não estivesse aberto há muito tempo. As bombas do posto haviam sido retiradas, e a maioria das janelas do lugar estavam quebradas, e o teto estava desmoronando. Não havia como conseguir gasolina ali. Eu olhei para o meu medidor de gasolina e percebi que provavelmente não daria para continuar por mais tempo. Eu basicamente havia desistido naquele ponto. Eu liguei para a assistência, dei-lhes minha localização da melhor maneira possível, desliguei meu carro e fiquei parado. Eu não esperava que fossem rápidos, quer dizer, eu estava basicamente no meio do nada. Tudo o que eu podia fazer era sentar e esperar. E foi isso que fiz. Continuei por 1 hora, meus olhos agora estavam finalmente começando a se acostumar com a escuridão em que eu me encontrava. Eu me vi apenas olhando fixamente para o prédio abandonado do posto, de dentro do meu carro, e não sei se meus olhos estavam me enganando ou o que, mas juro que vi movimento dentro do prédio. Comecei a entrar em pânico um pouco, sabendo que não conseguiria ir muito longe caso realmente houvesse algum tipo de ameaça por perto. Mantive meus olhos no prédio, esperando provar a mim mesmo que estava errado. Foi então que uma voz distante gritou em um tom sussurrado: "Ei colega, venha aqui." Eu estava com as janelas abertas apenas um pouco por causa do calor, então pude ouvir perfeitamente. Meus olhos instantaneamente foram em direção à voz. Havia uma figura parada perto do lado direito do prédio. Eu fiquei paralisado, com o coração batendo forte. Depois de alguns segundos, a figura começou a caminhar em direção ao meu carro, mas novamente eu estava paralisado, e sentia que não podia fazer nada. Quando ele chegou perto o suficiente do lado do passageiro, e pela janela lateral, ele sussurrou: "Ei, você está procurando gasolina?" Eu agora podia ver o cara apenas vagamente. Ele estava usando roupas de inverno e parecia sem teto. Respondi que sim. O cara explicou como ele tinha um recipiente dentro do prédio, e estava disposto a me dar gratuitamente. Tudo o que eu precisava fazer era sair do carro e segui-lo.
Depois de alguns segundos, respondi simplesmente, não. Eu não sabia o que mais dizer. Não havia como eu sair da segurança do meu carro trancado, para entrar em um prédio abandonado com esse cara. Ele não teve nenhuma reação. Se antes ele estava sorrindo, agora não estava mais. Ele apenas ficou lá parado, com uma expressão vazia, mas um pouco frustrada. Isso deve ter durado 1 minuto inteiro. Eu realmente não queria dizer nada para o cara. Foi quando ouvi o som mais aliviante que poderia ter ouvido naquele momento, o barulho do cascalho sendo esmagado pelos pneus do caminhão da assistência que se aproximava. A cabeça do cara instantaneamente virou na direção do caminhão, seguida por ele correndo de volta em direção ao prédio. Enquanto ele fazia isso, vi a coisa mais perturbadora que já vi em testemunho, quando pelo menos 6 outras figuras se levantaram de atrás de um conjunto de arbustos, logo na frente do prédio, e também começaram a correr para dentro da floresta. Essas eram as pessoas com as quais eu, sem dúvida, teria confrontado se tivesse concordado com esse suposto recipiente de gasolina 0800. Passaram alguns segundos quando o homem no caminhão se aproximou da minha janela com uma expressão confusa no rosto. O cara era grande, eu suponho que pelo menos 1,90 m, e uns 100 quilos. Ele me perguntou se eu tinha chamado por ele para colocar gasolina, eu disse que sim, e então ele me perguntou quem eram todas aquelas pessoas que acabaram de correr para a floresta. Eu expliquei toda a situação e o quão assustador foi ouvi-la. Ele ofereceu para ligar para a polícia da cidade mais próxima, o que acabamos fazendo. Mas ele encheu o meu carro e eu parti antes que eles chegassem. No entanto, no dia seguinte, fui informado de que ninguém foi encontrado. Essa noite me assombra desde então. O homem com quem conversei obviamente estava tentando me atrair para alguma armadilha, mas o que era isso, eu não sei. Mas você tem que considerar que eu estava em uma estrada de terra vazia no meio do nada, e a quilômetros de qualquer cidade, tudo menos seguro. Também não entendo por que havia tantas pessoas envolvidas. O que sei é o quão grato eu sou pelo caminhão da assistência ter aparecido quando apareceu. Quem sabe o que teria acontecido?